Olá, meu povo! Olá, Paraíba, olá, João Pessoa. Muito boa noite. Estamos começando o 25º episódio do Conecta Paraíba. Obrigado a você pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência nos 4 cantos do Brasil e do mundo, como diz Flávio Figueiredo. Cadê o sininho? Toca o sininho! Esse aí, Xandão, não pode ter mais não. Paraíba! Pega agora esse link, atenção Paraíba. Pega esse link agora, compartilha com todos os teus amigos. Inimigo também. Inimigo também. Grupo pode familiar. E joga, porque hoje nós temos aqui uma novidade para vocês. Qual é? Calma. Nem eu tô sabendo dessa novidade. Mas isso por isso é um mexendo. Novidade para todo mundo. É um nem compartilha comigo. Compartilha com todo mundo. Manda para todo mundo, porque hoje tem novidade aqui no programa. Vamos embora. Ei, simbora! Lembrando a você que estamos ao vivo pelo YouTube durante a semana, né? De amanhã até a próxima quinta-feira. Vários cortes estarão saindo dessa entrevista direto para o nosso Instagram e para os shorts aqui também no YouTube. Então você confere os melhores momentos, digamos assim, desse bate-papo especial também no nosso Instagram. Vai lá e segue a gente, tá certo? O Conecta Paraíba que tem um apoio da Império Atacadista. Tá chegando o fim de ano. Chegou já, né, Flávio? Chegou já. Chegou já. Ei, você empresário empreendedor, quer dar aquele presente, cestas natalinas para os seus colaboradores? O Império Atacadista tem as melhores cestas com os menores preços do Brasil. Basta você entrar em contato agora mesmo com esse telefone que está aparecendo no rodapé do seu televisor, do seu tablet, do seu smartphone, onde você esteja assistindo, tá? 993477070. Agora o meu querido Fernando ampliou ainda mais para você. Tem um QR Code aí que você pode também apontar a câmera do seu celular. Você vai falar com a equipe de Glicério Feitosa lá na cidade de Bahia, no Jardim Aeroporto, e ele vai te mostrar os modelos de cesta que ele já tem pré-definidas, tá? Ou você vai dizer, não, Glicério, eu quero montar a minha cesta. E ele vai fazer uma de acordo com a tua necessidade, né, Flávio? E garanto a você, como 2 mais 2 são 4, que você não vai encontrar preço que meu amigo Glicério tem em lugar no mundo. Verdade. Eu sou testemunha, porque eu sou obrigado a fazer cotação, né? Você que é dono de construtora, você que é diretor de construtora, É presidente da associação. faça cotação e você vai ver que lá é o menor preço. Verdade. Então entre em contato agora mesmo. Um abraço para Glicério e para toda a família. Flávio, a música de Roberto Carlos diz que 2 e 2 são 5. Tu disseste que era 4? É porque a matemática... A matemática... então Roberto Carlos que tá errado, né? Tá certo. Que tem aquela música... Como 2 e 2 são 5. Ei! Polícia, como diria... Era para ter geralmente, não, antigamente tinha, Fernando, aí, aquele negocinho que a gente falava, você botou um... Hoje não tem mais nada. Tem esse negócio, é? Tem essas frescuras aí? Era. É igual na rádio, quando você viu, os caras ficam lá, não sei o que. O operador de áudio, né? Ele tinha um monte de coisa aí. Eu não sei se ela vai gostar desse negócio, não, porque ela é raiz, viu? É? Não sei se ela vai gostar dessas coisas fifri, não. Oxe, vale. Ei, como diria a escolinha do professor Raimundo, polícia, PU. E o pouco ela gostou. Ela gostou, então ela aprovou, tá certo. PULIC é cedrilha A, né? Ele dizia polícia. E polícia das boas, viu? Jovem, já capitã da Polícia Militar da Paraíba e secretária executiva de Segurança Pública aqui de João Pessoa. A nossa entrevistada, você já sabe, Capitã Rebeca, seja bem-vinda. Que bom tê-la conosco nesse 25º episódio dessa primeira temporada. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Desejar uma boa noite aos nossos acompanhantes aqui da internet, do YouTube. Já só voltando a lembrar, se inscreva no canal, deixe seu joinha para fortalecer o trabalho. É do ramo, né? É do ramo também, é do ramo. É comunicóloga, é do ramo. Deixe seu comentário e, para mim, é uma satisfação estar aqui pra gente bater esse papo e eu tô à disposição. Ei, tirando isso que a gente já sabe sobre você, quem é Rebeca? Como é que você se... Rapaz, olha, Rebeca é uma sertaneja vindo lá do interior da Paraíba, de uma cidade chamada Mãe d'Água, que aprendeu desde cedo, desde pequena, as dificuldades da vida e que o estudo, o concurso público, a polícia militar, todo esse caminho que eu trilhei até agora é um caminho que você vence e você vai vencendo e tendo orgulho da sua trajetória. Então, eu sou lá do sertão
E vim para a capital para tentar, né, vencer na vida, porque as oportunidades passam bem longe lá no sertão. E aí você tem que sempre estar buscando essa melhora. Então, Viesse quando para cá? eu vim para cá em 2008. Vim estudar o terceiro ano, né? Terminar os estudos do ensino médio. Estudasse qual escola aqui? Estudei no João 23, João 23, com uma bolsa de estudos que o professor Chiquinho, que era meu professor de xadrez na época, em memória, né? Ele faleceu recente João esse ano. 23 é aquele que ficava ali na Era ali primeiro, no é? Não. Tambiá, Tambiá, no Tambiá. Roger ali, naquela, atrás da pracinha ali da Valfredo Leal. Então, a gente estudou lá e toda terça-feira eu dava aula num anexo que tinha lá no Roger para as meninas de 5º e 6º ano, para justificar a bolsa de estudos que eu tinha. Então, eu dava aula lá de xadrez e fui vencendo, né? Fui buscando aí os caminhos que você chega a algum lugar com seu esforço, com sua dedicação, e estou aqui hoje, graças a Deus. Quer dizer que tu és enxadrista, é assim que chama? Eu sempre fui atleta, né? Eu sempre fui atleta, sempre gostei de esporte. E aí foi no xadrez aonde eu me encontrei, de modo que eu comecei a jogar torneios de xadrez e fui ganhando, fui campeã nordeste, fui campeã brasileira. E aí chegou essa oportunidade, né, de estudar. Eu já tinha estudado o primeiro ano na Escola Cristo Rei em Patos também, através de uma bolsa de estudo, por meio do xadrez. E foi daí que foram abrindo as portas. E quando eu estava aqui em João Pessoa, eu terminei o terceiro ano, fui fazer a educação física, mas logo em seguida meu irmão passou num concurso para a Polícia Penal, é policial penal até hoje, e ele que me encaminhou aí nesse meio policial. Confesso que no começo eu achava difícil, né? Eu tinha medo de ser policial, tanto é que o primeiro concurso que eu fiz foi para bombeiro, não passei, graças a Deus, né? Que era por ser polícia mesmo. E aí quando eu fiz a segunda tentativa, eu consegui passar, graças a Deus, e até hoje estou aí nessa caminhada, que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi ser polícia. Fez o CFO. Fiz o CFO, aí eu fiz o CFO em 2010, passei, né? Aí comecei o curso em maio de 2011. E aí são 3 anos de curso, são 6 períodos, né? A gente aprende de oratória a disparo de arma de fogo, defesa pessoal, a parte de direito, a gente vê muita coisa de direito. Então, são 3 anos de curso, e aí quando você se forma aspirante a oficial da Polícia Militar. Com 8 meses você é tenente. Então, eu fui tenente em 2014 e a partir daí estou desde então há 14 anos. Ah, então, Paulo Neto, eu sempre tive essa dúvida. Então, você fez o CFO. Isso. Foi. Então, esse CFO é diferente, por exemplo, do concurso que só explicar. Existem 2 formas de ingresso na Polícia Militar. Ou você entra como soldado, ou você entra como oficial. Quando você entra como soldado, inclusive agora, essa semana está tendo a semana de adaptação dos 500 novos que foram convocados, soldados, para a Polícia Militar, que foi do concurso do ano passado, né? Ano atrasado. Foi. Formou a primeira turma, o pessoal entrou agora para a segunda turma e estão sendo formados desde então. E aí é diferente. Quando você entra como soldado, né, curso de formação de soldado, o curso é menor, são 2 anos, e você termina como tecnólogo em segurança pública. Quando você entra pelo CFO, é curso de formação de oficiais. Então, o curso de formação de oficiais são 3 anos, você termina com o título de bacharel em segurança pública. São títulos que são fornecidos pela a Universidade Estadual aqui da Paraíba, em parceria com a nossa diretoria de ensino e cultura institucional, né, o que é aquele lá de Mangabeira, onde a gente é formado. E aí, a partir daí, você está apto para o serviço. Aí você ou ingressa como soldado ou você ingressa como oficial. São 2 carreiras distintas. Quando você ingressa como soldado, você pode, e mudou recente a lei, você pode a qualquer tempo fazer o concurso para oficial e migrar de quadro. Entendeu? Você tem a vida toda. Sei lá, você está com 20 anos de polícia, fez a prova, passou para ser oficial, você tá... Deixa de ser praça, né? Deixa de ser praça e passa a ser oficial. Então, mudou recentemente, inclusive, essa lei que antes não permitia. Você só tinha até 32 anos de idade para passar para oficial. Hoje não. Você é soldado ou cabo ou sargento, enfim, você já está na corporação, você não tem tempo mais. A qualquer tempo que você fizer a prova e passar, você pode ingressar no quadro de oficial. E aí, como é esse ingresso? Para o curso de formação de soldado, você tem o concurso público normal, como foi feito recentemente, para 1.200 vagas, né? Que foi 1.000 PM e 200 bombeiros. E para o CFO,
teve um ano que houve concurso público normal também, né? Sendo que aí, desde o ano passado, que voltou a ser pelo Enem. Então, você se inscreve no Enem e você se inscreve paralela a isso na polícia, no site da PM, aparece lá as inscrições. Era vestibular normal, né? Quando eu passei era o PSS ainda. Isso. Processo seletivo seriado, né? Que você fazia os 3 anos e aí você estava apto para ingressar de acordo com sua nota e tal. Hoje em dia, você faz o Enem, pega a nota do Enem, se inscreve na polícia com aquela nota que você tem do Enem. Esse é para oficial. Para soldado, é o concurso público, que aí não tem previsão. Por exemplo, teve agora, mas fazia um bom tempo que não tinha, entendeu? CFO tem todo ano. CFO tem todo ano. É isso que eu ia perguntar. Tem essas pessoas que nos assistem agora, falar assim, poxa, eu queria ingressar na carreira de policial, só que eu tenho que esperar um concurso. Nesse caso, todo ano... Todo ano tem. E aí, assim, falando assim, o beabazinho desde o começo, porque eu não sabia. Eu vim saber o que era um edital de concurso quando eu cheguei aqui, com 17 anos de idade. Então, você que nos assiste, pega um negócio chamado edital de concurso, aí você pega o último, que foi em 22, né? 23. Você pega o edital de soldado, que foi o último, você vai ler todo o edital, porque o edital é a bíblia do concurso, tem lá dizendo tudo, do dia da sua prova, o que você tem que estudar, como é que vai ser a prova. Então, pega esse edital do último concurso, se você for fazer soldado, né, e aí você começa a estudar sem previsão, que a gente não tem previsão de quando será o próximo concurso para soldado, ou se você quiser estudar para oficial, você pega o edital do Enem. Então, você pega o edital do Enem, que, inclusive, o pessoal vai fazer prova esse final de semana, né? A primeira prova, e semana que vem vai ser que é dividido, né? 2 dias de prova. Isso. Então, o Enem vai estar fazendo prova esse ano. Então, esse ano você já não consegue mais. Mas ano que vem, você pega o edital do Enem lá, todo o conteúdo que você tem que estudar, o que é que você tem que fazer. Comece a estudar. Quando for ano que vem, você fica ligado. Geralmente é em maio que abre as inscrições na PM. Você se inscreve na PM, se inscreve no Enem, faz a prova, pega a sua nota, bota na PM e tá resolvido. Deu para passar, é bastante concorrido. Vale salientar que há um bom tempo é concorrido mais do que medicina. Não, na época que eu fiz para comunicação PSS, 2000 e... Diga não, senão o povo vai saber sua idade. Não, vou dizer, vou fazer 40 agora. Eu vou fazer 40 agora em dezembro. Eu fiz PSS 2001, 2002, 2003, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Aí, quando eu fiz, só perdia para medicina. Mas já era mais concorrido do que direito, engenharia. Já era, naquela época. Hoje em dia, se você pegar o 01 que passa no CFO e o 01 é pau-pau. É pau-pau. A diferença é muito pouco. Então, começa a estudar e detalhe, você que vai estudar, o que já está estudando, não desanime não na primeira derrota, porque concurso é igual a filhinha do pão. É você entrar e esperar a sua vez. Se você sair, se você desistir, você não passa. Então, siga firme ali, o que vai dizer se vai ser mais tempo ou menos tempo. Cada pessoa tem um tempo. Não adianta, porque a Capitã Rebeca demorou 2 anos para passar, se eu demorar mais de 2 anos, eu não vou passar. Não, cada pessoa tem seu tempo. Só para demonstrar uma situação, depende da pessoa, depende de como está a sua vida, depende do que você está fazendo. Então, você tem que ter tudo isso muito claro em mente. Porque eu vou dar só um exemplo. Para o CFO, eu estudei 2 anos para passar. Passei. Para a medicina, eu estudei 3. E quase que eu não passo. Entendeu? Passei assim, nas últimas. Era 200 vagas, eu fiquei na 218 e fui chamada. Entendeu? Então, vestibular, concurso, é você começar e só terminar quando tiver lá a sua vaguinha, tiver seu nome lá e tá resolvido. Terminasse medicina? Terminei ainda não. Eu deveria terminar, né? Eu tava até olhando as fotos. Não, eu tava olhando as fotos essa semana, porque o pessoal tava tirando as fotos da formatura, que a formatura vai ser agora em dezembro. E eu, assim, fiquei até emocionada, porque eu digo, pô, a minha turma tá se formando agora. Eu deveria me formar agora, porque eu entrei 20.1, né? Eu deveria estar me formando agora em dezembro, mas devido a toda essa correria que eu vivo, de outras coisas que eu faço também, eu acabei me atrasando no curso, mas com fé em Deus, em 2027 eu termino. Muito bem. Rebeca, vou trazer a primeira polêmica para a mesa, porque começou a falar muito da tua vida, mas você citou uma coisa aí que me chamou a atenção. Você disse que estuda
estuda muito direito, né? No curso de formação de oficiais. Até porque a polícia tem que saber prender. Né? Tem que saber prender. E foi justamente o contrário do que disse o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que disse que a justiça soltava muito porque a polícia prendia mal. Você concorda com isso? Não, eu acho que, assim, a realidade da polícia hoje em dia na rua... Aí, vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui para o que eu estava falando antes. Quando você pega um curso de formação que o cara passa 3 anos dentro de uma academia para ser formado, aí o soldado passa 2 anos dentro de uma academia para ser formado, você passa aquele período ali aprendendo, estudando, treinando, se capacitando, vai para a rua, você presta aquele serviço, sendo que no dia a dia você se depara com diversas situações aonde você está com aquele conhecimento que você teve ao longo do curso e você vai aplicar. O cara que não entende isso, que não talvez nem saiba como é que funciona os cursos de formação, talvez ele possa até dizer uma bobagem dessa, mas você abrir a boca para falar um negócio desse não faz sentido. Porque a polícia, ela aplica o que ela aprendeu no curso policial, aplica na rua. Então, a gente aprende que a gente sabe o que é um abuso de autoridade, a gente sabe o direito do cidadão, a gente sabe como abordar. Por quê? Porque a gente estuda doutrina de policiamento ostensivo, a gente estuda doutrina de abordagem, e a gente estuda e pratica exaustivamente até você, não, realmente é assim, assado. Então, a gente aplica na rua o que a gente aprende durante o curso. Então, o serviço nosso na rua é baseado em doutrina, é baseado em regimento, é baseado nas leis vigentes. Então, a gente está ali aplicando o que a gente aprende ao longo do curso. E você pode até dizer assim, o policial erra, o policial errou, o policial... Beleza, mas isso aí é uma exceção. A regra é o policial prender e prender bem e prender muito, porque ultimamente a Polícia Militar da Paraíba tem prendido e tem prendido muito. Então, eu acho que ele foi muito infeliz nessa fala, talvez até por desconhecer a realidade, né? Porque uma coisa é ele lá no STF com aquelas capa preta, tal, não sei o que, fazendo aquele negócio todo. Outra coisa é na rua, é o dia a dia, é uma ocorrência policial. Então, eu continuo confiando no trabalho da polícia, continuo acreditando e aplaudindo, meu amigo, porque eu nunca vi uma polícia para trabalhar tanto quanto a nossa. E, Paulo Neto, em cima, aproveitando o gancho do que a capitã está falando, esses dias tivemos essa polêmica aí, a questão lá do Rio de Janeiro, né? Sim. E eu não sei se foi um ministro, não, foi uma repórter da Globo que se diz não, ela diz que ela é, né? Mas... especialista em segurança pública. Na verdade, não é da Globo. Ela foi convidada pela Globo. Convidada. Foi. Mas, enfim. Diz que é formada em segurança. E fez um monte de questionamento. E aí eu vi um policial mulher. Eu acho que foram 2 FEM que foram para aquela operação. Não sei se você viu ela falando. Eu vi. Foi ela, a cacetada. É a menina do Rio. Do Rio. Aquela fala dela pancada, pra mim, viu? aquela fala dela para mim foi a melhor de todas. A senhora se disse especialista, então vamos com a gente lá para a senhora ver o que é o dia a dia. A próxima vez Bicho, olha, eu tenho 14 anos de polícia e eu não me considero especialista em segurança pública. Estou para fazer um curso agora para poder ter um título de especialista em segurança pública. Mas eu não tenho a audácia de fazer uma fala, um comentário do que ela fez. Eu acho que ela é um total desconhecimento da realidade da segurança pública do Brasil hoje, né? Eu acho que aquela operação no Rio foi extremamente necessária, porque primeiro que a gente não tem como comparar o Rio com estado nenhum. O Rio é um estado diferenciado até pela questão do relevo. Você olha para uma rocinha daquela, mais de 100 mil pessoas vivendo ali num espaço desse tamanho, aonde você não tem uma rua que passa uma viatura, é só beco e viela e escada e não sei o quê. Então, o Rio é diferente, primeiro pelo relevo. Segundo, pela forma como eles operam lá. A polícia, como a gente faz aqui, de polícia comunitária, por exemplo, eu entrar dentro do bairro São José para fazer um policiamento comunitário, para conversar com o cidadão, E no Rio não existe isso, rapaz. No Rio, os cabas... Primeiro, que só quem consegue entrar é o BOPE. Né? Muitas das vezes a polícia convencional, a polícia do dia a dia, não consegue nem entrar na comunidade, porque eles botam barricada. Você não sabe como é o terreno, você não conhece o terreno. Você subiu uma escadaria hoje, daqui a pouco os cabas
bota uma barricada, abre um caminho por outro lado. Então, assim, primeiro que no Rio já começa pelo relevo, já é diferente por aí. E segundo, que você abrir a boca para falar essas besteiras que ela fala, paciência, bicho, você não pode tá falando besteira por aí, entendeu? E se dizendo especialista. Mas eu acho eu acho o seguinte, que teve mais gente falando besteira. E aí eu quero saber se você concorda comigo. Ontem o presidente da República disse que houve uma matança no Rio de Janeiro. Que os policiais não receberam ordem da justiça para matar e sim para prender. É porque, assim, olha, esse tema, essa operação já começou tão politizada, né? Porque quando o governador Cláudio Castro foi para a imprensa falar sobre a operação, já começou o lado da esquerda dizendo, aí começaram a apontar, não, porque teve uma matança, uma chacina. Primeiro começaram usando o termo chacina. Foi. Já começou por aí. Então, como ficou um negócio tão embuluado, aí ficou a direita dizendo uma coisa, a esquerda dizendo outra. Meu amigo, o cidadão da favela, o cidadão da comunidade, o cidadão que está lá no Rio, ele não quer saber se foi direita ou esquerda que resolveu o problema dele, não. Ele quer viver em paz na comunidade. Ele quer ter o direito dele garantido. Então, como é que eu, Estado, eu vou garantir um direito se eu não consigo nem entrar num território? Tem um vídeo recente, que eu acho que viralizou também, que era um carro da polícia. Essa polícia comum, normal, que a gente vê com viaturas na rua, não batalhões especiais, entrando numa rua do Rio de Janeiro, o pessoal mandando voltar. Você viu esse vídeo? Eu vi esse vídeo. Dando ré e saindo, porque não entra não vai não. Então, uma viatura só? Eu acho que a gente tem que esquecer política nesse caso específico e em algumas outras situações da nossa vida cotidiana, esquecer a questão da política e ver o que o cidadão precisa. Meu amigo, o que é que a senhorinha lá da comunidade precisa? Ela precisa de saúde, de educação, de segurança e de paz para viver a vida dela, homem. Ela não pode chegar em casa e ter o traficante que vai lá na porta dele, ei, o dinheiro do gás, ei, o dinheiro da internet, ei, o dinheiro aqui para levar tua menina no médico. Oxente, e cadê o Estado? O Estado precisa ocupar esses territórios, João. Não tem como a gente pensar diferente disso, não. Essa operação foi extremamente necessária. Agora, mais necessária ainda é o governo retomar esse território e ocupar de fato e de direito e estar lá presente o tempo todo. Porque a partir do momento que a polícia sai, o cabo que quer fazer coisa errada, ele vai para lá e diz, opa, ó, aqui sou eu agora. Oxente, não, meu amigo, existe uma polícia, existe um braço do Estado. Existe uma força que está lá para garantir a segurança do cidadão. Porque o cidadão, ele não quer saber se é polícia militar, guarda, polícia civil, bombeiro, ele quer saber não, ele quer resolver o problema dele, entendeu? Então, foi uma operação extremamente necessária e eu sendo governadora, no lugar do governador Cláudio Castro, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, todo mês eu ocupava e fazia o dia a dia. A prevenção, a manutenção, entendeu? Você acha que é um erro do governo federal não apoiar essa ação e ter, por exemplo, ocupado com o Exército lá, com os famosos blindados da Marinha, que poderiam, inclusive, ter auxiliado também o trabalho da polícia nessa operação, que para não ter que ter uma operação por mês, a polícia fez a limpa, prendeu 100 e poucos, matou 100 e poucos, vai lá e ocupa, como foi feito anteriormente com o Exército? Inclusive, na entrevista, o governador disse que tinha solicitado apoio, sendo que aí, quando vai para a legislação, né, o governo federal só pode mandar apoio se tiver uma GLO, né, que é garantia da lei da ordem. Então, por que não fazer? Por que não apoiar? O que é que precisa mudar na lei para fazer isso? Eu acho que o que a gente precisa é, ao invés de dar desculpas assim, não, porque eu preciso de uma GLO. Falta o quê para acabar esse negócio? Não, só pode por conta disso. Não, vamos dar a legislação aqui, então, em determinadas operações, o Exército pode auxiliar, o Exército pode fazer parte da operação. Então, eu acho que o que a gente precisa é mais querer ajudar do que é aquele ditado, né? Quem quer, ajuda. Quem não quer, arruma uma desculpa, né? Então, lembrando que dessa vez, como bem disse a capitã Rebeca, foi... os blindados eles foram negados após uma recomendação da AGU, da Advocacia Geral da União, porque justamente não tinha sido decretada a GLO, a garantia da lei da ordem, né? Que é necessário, segundo a legislação, para que se empreste esses... E o governo do Rio não pode comprar, né, capitã?
é algo que só quem pode adquirir são as Forças Armadas. Porque senão o governo do Rio de Janeiro teria comprado esses blindados, mas não pode, é proibido. Mas, matéria da semana passada do R7 diz que em 2014 o governo Dilma Rousseff emprestou blindados ao Rio de Janeiro sem GLO. Naquela outra ação que depois as UPPs, enfim. Uhum. Dois pesos, duas medidas, né? Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que, ao invés de ver a dificuldade, transformar essa dificuldade em resolução. Eu acho que o que o cidadão espera de nós, enquanto operadores de segurança pública, enquanto governantes, enquanto político, é resolver o problema. Como é que resolve? Falta o quê? Tem que ter uma GLO, então bota uma GLO no Rio, rapaz. Bota o Exército lá para auxiliar, bota a Polícia Federal para auxiliar. O que não dá, o que o cidadão não aceita mais é você estar com essas desculpas. Ah, não, porque isso, porque... Não, meu amigo. Se você fizer uma pesquisa, e é sabido isso por todos, se você fizer uma pesquisa, o que o povo mais reclama hoje, mestre, é de segurança. É de você sair de casa em paz. É de você poder atender uma ligação no meio da rua sem medo de estar sendo roubado. Entendeu? Então, o que o cidadão precisa é isso. Se nós, enquanto... Volto a dizer, enquanto governante, enquanto político, enquanto operador de segurança, a gente tem que... É obrigação, é dever nosso dar essa contribuição para a sociedade. Capitã, qual é a sua opinião do porquê que parte da população ela tende a lamentar mais a morte do bandido do que da polícia? Nesse caso específico do Rio de Janeiro, por mais que as pesquisas de opinião pública pós operação tenham dado ampla maioria, 60%, 70% em alguns casos, fora as enquetes, né, que dão muito mais, mas as pesquisas de opinião que têm valor científico, elas dão uma aprovação extrema da população do Rio de Janeiro à operação. Ainda se fala muito na mídia, ainda se dá muito espaço, na mídia tradicional principalmente, a pessoas que mais lamentam a morte dos bandidos ou dos suspeitos, né? Do que dos 4 policiais que infelizmente perderam a vida. Na sua opinião, por que ainda acontece isso no nosso país? Olha, eu acho que é desconhecimento mesmo. Porque quando você vê uma imagem de uma mãe chorando em cima do corpo do filho, choca, né? Claro. Pelo menos eu ainda fico chocada. Eu fico chocada quando eu vejo, independente de quem seja, a mãe chorando em cima do corpo de uma pessoa, você diz, rapaz, eu tenho certeza que a mãe não quis aquele resultado pro filho. Então, essa imagem choca. Sendo que aí, quando você dá conhecimento à pessoa que tá vendo essa imagem, que o cara tinha 26 mandados de prisão, que o cara já matou, que o cara já roubou, que o cara era um dos líderes da facção ali, que tava oprimindo o morador, oprimindo até a amiga daquela mãe, aí você diz, opa, essa mãe tá chorando aí, mas realmente o bicho mereceu, né? Não que ninguém mereça morrer, que só Deus é quem pode dizer a nossa hora. Mas, quando você dá conhecimento à pessoa desses fatos, dessa ficha criminal da pessoa, desse contexto que a pessoa estava inserido, aí o cidadão que pensa, rapaz, na sua família, em alguma situação que já passou, quando você abre esse senso crítico, eu acho que você começa a dizer assim, não, realmente, vamos respeitar, né, a dor dessa mãe, mas o cara teve o destino que procurou, meu amigo. Não tem como ser diferente, não, João. Se você pega num fuzil para confrontar a polícia, seu resultado não vai ser outro, não, meu amigo. Ou você vai morrer ou vai ser preso. Pronto. Das duas, uma. Você pegou um fuzil e foi trocar tiro com a polícia, ou você vai ser morto ou você vai ser preso. Não tem como ter outro resultado. Ah, não consegui fugir e me esconder. Beleza, hoje. Mas amanhã eu resolvo. Amanhã, um dia chega a tua hora. Não tem como ser diferente disso. Entendeu? Então, eu acho que é por desconhecimento mesmo. Porque aí se você mostra a mesma imagem da mãe chorando em cima do caixão do policial que tá lá, que deixou a esposa, deixou o filho, aí você bota o mesmo histórico daquele corpo que tá ali. Você diz, pô, o cara era policial, condecorado, nunca teve uma punição na vida, o cara fazia o serviço correto, o cara trabalhava certo, tem não sei quantas prisões na ficha, um cara que sempre prestou o seu serviço com 20 anos de polícia, 30 anos, 10 anos, um dia de polícia, o que quer que seja. Você olha e diz, rapaz, realmente esse bicho aí, a gente lamenta demais. Pelo menos eu acho que a visão seria essa, do cidadão de bem.
Entendeu? De fato, nessa operação morreu o policial que estava há pouco tempo na polícia e morreu o policial também com mais de 30 anos de colateral, serviço né, bicho? prestado. É o feito colateral. A gente não tá aqui, e aí eu gosto sempre de dizer isso, a gente não tá aqui comemorando morte de ninguém. Não, claro. A gente não tá comemorando morte de ninguém. Mas isso é fato. E a gente não quer, porque esse resultado é o pior que existe, pô. Você ir para um confronto é a pior coisa, porque você tá ali ou você, né? Você tem que se salvar também. Então, esse resultado dessas mortes foi terrível. Lá trocasse muito tiro. Rapaz, não, muito não. Eu tive algumas situações... O que é muito não? Diz aí um exemplo. Não, eu acho 10 vezes não. Não, eu não... Assim, até hoje, nas operações que eu participei, a gente não precisou, muitas das vezes... Teve uma situação que eu estava sozinha, né? Que houve uma troca de tiro, mas eu estava sozinha, eu não estava de serviço. E às vezes que a gente precisou efetuar disparo, foi coisa muito, muito sutil, foi coisa muito... que a pessoa não morreu, se foi baleada, a gente conseguiu socorrer e não teve resultado de morte. Então, assim, até hoje, nesses 14 anos, e também, assim, vou abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Eu estive na rua até 22, fui para a campanha, né? Passei 5 meses, acho, 4 meses, que eu tinha umas férias acumuladas. Fui para a campanha, voltei, fui para Cuité. Quando eu voltei para João Pessoa foi ano passado. Ou seja, eu passei 2 anos, quase 3 anos longe da rua. E eu senti uma diferença de 2, 3 anos atrás, que não era como está hoje em dia também, não. Hoje em dia, você entra numa comunidade, o criminoso que está lá, ele não quer saber, não. Mete bala para cima, corre, e muitas das vezes o enfrentamento policial está mais evidente ultimamente. Pelo menos essa é uma impressão que eu tive, uma impressão pessoal, desse tempo que eu me afastei, 2, 3 anos, e quando eu voltei para a rua ano passado. Então, ao longo desses últimos 10 anos aí, foi mais tranquilo, eu não tinha tido nenhum caso desse sentido. E, Paulo Neto, complementando o que a capitã está falando... Eu te chamei de João, mas é Paulo Neto, não, né? Você que era João Neto. João, tá todo mundo em casa, é tudo bíblico, é tudo bíblico. Eu tive à frente de uma segurança privada por 5 anos, de um local, onde nessa segurança a gente tinha... alguns policiais que prestavam serviço para a gente. E lá atrás, eu estou falando de, acho que 10 anos atrás, lá atrás, você sabe muito bem disso, existia da parte da bandidagem um receio, um temor de ferir um policial. Eles temiam isso, porque quando acontecia, a retaliação era muito grande. É quase uma sentença de morte. Isso. Hoje em dia, parece que eles estão nem aí. Parece que eles estão olhando para a classe policial. Era aí que eu queria chegar. Foi bom... Pois não, finaliza. Para concluir, você vê alguns vídeos lá do Rio de Janeiro mesmo, que tá lá os policiais, o BOP, e eles aí derrubam um policial. Então, assim, eles não estão nem aí. Foi bom você tocar nesse assunto, porque complementa com algo que a capitã disse. Na primeira pergunta que eu fiz, que eu queria trazer à tona, e foi bom para linkar. A senhora tem esse pensamento de que as coisas estão diferentes em poucos anos, 3, 4 anos. Isso. Flávio está dando aqui um depoimento, que também trabalhou na área de segurança privada, que também está diferente. Eu vejo isso na televisão todos os dias e mostro para a população. Por que está acontecendo isso, na sua opinião? Capitã, a senhora acha que as leis vigentes hoje no Brasil, que a senhora disse que, na minha primeira pergunta, o policial ele aprende nesse curso de formação, tanto de soldado quanto de oficial, a aplicar as leis que estão em vigor. Essas leis que estão em vigor sendo aplicadas por vocês, elas estão protegendo mais o bandido do que o cidadão de bem, do que o policial? Olha, Paulo Neto, eu acho o seguinte, a gente... É um problema complexo essa situação, porque assim, quando você... Aí, inclusive, era bom até chamar a turma, os cientistas, né, que estudam sobre segurança pública, sobre os fenômenos sociais que acontecem, para a gente entender algumas questões. A partir do momento que o cara que pega uma arma, que vai matar, vai roubar, vai praticar algum crime, ele é preso, daqui a pouco ele sai
daqui a pouco ele tá fazendo a mesma coisa. Daqui a pouco ele é preso. Daqui a pouco ele sai. E entra nesse ciclo. E o cara tem a ideia de que ele faz e não dá em nada. Eu acho que isso é um problema. Então, a gente tem essa sensação hoje. E aí é um senso comum. Eu tô dizendo que é a verdade, não. Eu tô dizendo que é um senso comum hoje em dia. Que o cara que pratica algum crime, ele tem aquela ideia, não vai dar em nada. Então, a gente tem um Código Penal de 1945 que precisa estar em atualização constante. A gente tem uma PEC da Segurança Pública que vem tramitando aí. A gente tem algumas legislações que amparam o trabalho da polícia, mas, na prática, no senso comum das pessoas, que você estiver conversando com, sei lá, o senhorzinho lá na 1817, lá no centro da cidade. Rapaz, o que é que o senhor acha disso? Ele vai dizer, rapaz, o bandido hoje rouba e não dá em nada. Entendeu? Porque esse é o senso comum. Roubo principalmente. A gente precisa rever essa questão. Em que sentido? Se for para arrochar a legislação, a gente arrocha. Se for para mudar a lei de execuções penais, a gente muda. Se for para... O que for preciso fazer, é preciso ser feito. E aí a gente precisa enfrentar esse debate sem falar de política. Porque quando a gente vem falar de qualquer coisa que chega no Congresso, não, porque é direita à esquerda, é direita à esquerda, é direita à esquerda. Sim, meu amigo, a gente precisa resolver o problema. Como é que resolve? É porque, capitão, veja só, ultimamente o que é que a gente tem visto? Vamos lá. E aí, para corroborar com isso que a senhora está dizendo. Foi criado por bandido, ou por suspeito, que é preso, vamos tratar de suspeito, né? Que é preso e tal, suspeito. Foi preso, ou em flagrante, ou mediante um mandado de prisão. Aí o CNJ veio lá com uma ideia brilhante de uma coisa chamada audiência de custódia. Aí o cidadão, quando vê na televisão, a polícia prendendo no dia, às vezes a gente traz uma matéria do dia que no outro dia o cara tá solto. A gente tem que dizer, atualizando a matéria. Esse cara que você viu sendo preso agora, ele já está solto. Aí a polícia diz, não, isso aí foi inventado só pra soltar bandido. Audiência de custódia. Aí você vê, hoje eu mostrei aquele caso do assalto ao motorista de Uber, ontem. Foram presos, central de polícia. Os caras estavam presos até um dia desse, estavam enjaulados até um dia desse. Saíram, já foram fazer de novo. Aí foram presos. Aí qual é o sentimento da população? Vixe, esse jeito não vai mostrar de novo. Por quê? Porque se já está mostrando agora que estavam presos, eles vão sair em breve. Exato. Aí muitos saem na audiência de custódia, outros saem sem nem para audiência de custódia. Bota ali o delegado, enfim, o representante da polícia judiciária, coloca ali um valor X. Bom, meu filho, paga aqui a fiança, já sai. No máximo, bota uma tornozeleira eletrônica. Os mecanismos que estão sendo criados no Brasil ultimamente não é para trazer segurança pública, é só para soltar a bandidagem. Aí o povo fica... Como hoje também nós mostramos um salão de beleza assaltado no Jardim Oceania. Ao lado, todas as lojas com grade. Uma grade que não só dificulta. Se a gangue da marcha ré chegar ali, o carro vai derrubar tudo e vai levar do mesmo jeito. Então o cidadão, ele vive. Cada vez mais, a senhora sabe muito mais do que isso, do que nós. Ele pensa que ele é que está sendo punido, trancado dentro de casa. E o bandido cada vez mais recebendo regalias. Aí quando o camarada vai condenado, capitão, o cara vai pegar 20 anos de prisão. Dependendo do crime, com 6 o cara tá na rua, até com menos. Não porque estudou, porque leu um livro, porque costurou uma bola, ou porque teve bom comportamento. Ora, bolas, o que tá acontecendo nesse país, capitão? E aí, quando a gente avalia assim, friamente... Difícil, né? Não, aí, vamos de lá. lascar. Aí o que é que, assim, tem uma corrente, né, de pensamento que é o seguinte. Não, os nossos presídios estão superlotados e veio agora esse programa Pena Justa, porque não é justo o cara que praticou um pequeno delito, ou o cara que tem um pouco tempo ali, que tem aquele direito de poder responder em liberdade, enfim. Esse programa Pena Justa é mais uma ferramenta que eles têm para ir para a rua. Eu construía mais presídio. Então, aí, assim, é por isso que eu digo que não é simples de resolver, Paulo Neto, porque a gente tem que buscar
essa turma dos cientistas, né, que estudam sobre isso. E aí, quando eu falo cientista, não é uma crítica aqui à esquerda nem à direita, não. Claro. A gente tem muitos policiais que estudam sobre isso, que estudam sobre segurança pública. Então, vamos trazer essa turma para o debate? Porque o problema também, Paulo Neto, não é só você prender o cara, ele ser solto, você prender de novo. O problema não é só isso. O problema é você... O cara entrou no presídio, precisa ter uma ressocialização, uma readequação, porque é o que acontece muito, né? E eu já vi uma fala do pessoal da turma do governo falando isso. O cara entra no presídio, ao invés dele se ressocializar, pelo contrário, ele é usado como mão de obra para facção. Isso. Né? Então, a gente precisa cuidar disso também, porque para não a gente acabar... só construir presídio, a gente vai parar onde, homem? Porque isso tem um custo para o Estado. Concordo. Entendeu? O sistema penitenciário hoje do Brasil tem um custo e não é barato, não. Você manter esse sistema carcerário não é barato. Entendeu? Então, a gente vai construir presídio, construir e vai ter sempre um custo. Mas a gente não está resolvendo o problema. Então, será que a resolução é só construir mais presídio? É uma pergunta. Eu acho que não, mas eu acho que era para construir uns presídios, para colocar pelo menos esse povo, presídio de segurança média, esse pessoal que comete crimes de pequena monta, para não virar coisa na mão de bandido. Porque, rapaz, eu vou dizer, eu acho que nós ainda não estamos, isso é meu desconhecimento total de segurança pública, nós ainda não estamos nos dando o direito de só construir escola, não. Acho que ainda tem que construir uns presídios também. ainda não é na nossa geração que vai construir só escola, não, porque o negócio tá difícil assim, ainda. Mas claro que o debate é mais amplo, tem que ser. É um debate amplo e a gente precisa trazer os atores que estão envolvidos nessa conjuntura, as forças de segurança, o sistema penitenciário, governo federal, governo estadual, governo municipal, né, que o município está participando mais ativamente desse contexto, né, ultimamente, e com essa PEC agora, para tornar as guardas municipais em polícias municipais, a guarda vai assumir um papel também nessa conjuntura, porque quando você observa tudo isso, aí você pega um policial que não tem um salário, ok, isso aqui não é só aqui na Paraíba não, viu, Paulo Neto? Quando você pega um policial, muitas das vezes desmotivado, com salário baixo, aí você insere esse policial nesse contexto que aqui na Paraíba a gente está bem equipado. Ultimamente a gente tem armamento top, a gente tem pistola ok, a gente tem precisa revezar uma colete, infraestrutura. Não, graças a Deus não. Coisa boa. A gente tem colete, a gente tem armamento, a gente tem estrutura, né? Que você precisa de uma estrutura. Isso aí aqui na Paraíba tá tranquilo. Mas quando você pega todo esse contexto e o principal ator, que é o polícia que está ali no dia a dia, fazendo a polícia comunitária, combatendo, prendendo, e esse cara está desmotivado por todos esses motivos que a gente falou até aqui, seja a desconfiança na justiça, de você prender o cara, aí amanhã passa lá no mesmo canto, aborda o mesmo caba. Eu tô dizendo que isso já aconteceu comigo. Daí prendeu o bicho, prendeu o caba. Tava vendendo droga. Daqui a 2, 3 dias a gente passa lá, o caba tá lá de novo. Fazendo o quê? Não, tô aqui. Ele vai estar lá fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então assim, é todo esse contexto, entendeu? Que não é simples de resolver e não existe um só culpado. Né? Não é simples de resolver e não existe um culpado. Agora, existem pessoas que são responsáveis por isso e a gente precisa assumir essa responsabilidade e fazer o que for preciso para resolver esse problema. Eu acho, Paulo Neto, que num caso como esse, no que estamos aqui discutindo, falando, é mais fácil, como a capitã está falando, é mais fácil encontrar um culpado numa operação como essa do que sentar e fazer exatamente o que a senhora está falando. Vamos aqui trazer todos que são envolvidos com isso. Vamos fazer todos aqui, os atores. E vamos ver uma solução, não porque a gente está consciente disso, um problema como esse, não só no Rio, aqui, em qualquer lugar da segurança pública, não se resolve em um dia. Se resolve em uma situação como a senhora está colocando.
Pensando na frente, daqui a 2, 3 anos. É negócio de 4 geração. anos. A gente, é porque aí é onde entra uma das nossas falhas, que é o quê? A gente precisa pensar Estado, pensar país para frente, Paulo Neto. A gente tem que imaginar como é que vai estar nosso país daqui a 4 anos, daqui a 8, daqui a 12. E não somente em quem em quem vai estar governando. Né? A gente tem que pensar projeto de país, projeto de Estado, enfim, o que for, a gente tem que pensar a longo prazo. Porque se a gente pensar só agora, se a gente só olhar assim para baixo, a gente não chega a lugar nenhum. Então a gente tem que olhar para frente e convergir os interesses para resolver os problemas que a gente tem, porque o servidor público, nada mais responsabilidade dele do que, se não, resolver os problemas que existem nas nossas áreas. Saúde, educação, segurança, enfim. Então, a gente precisa ter essa consciência e trabalhar para isso. Eu posso estar enganado, posso até queimar minha língua, como diz o outro, como dizia minha mãe, bate na boca, mas eu acho, na minha opinião, que do jeito que as coisas vão, só existe 2 discussões no Brasil, direita e esquerda. Tu é de A, tu é de B. Mas Isso pode ser assim não, porque mas os problemas, olha, os problemas que a gente vive hoje não tem lado. Porque exatamente. o cara de direita é assaltado e o de esquerda também. Do mesmo jeito. Entendeu? Então, o problema, por isso que eu digo que a gente tem que esquecer um pouco essa parte da política. Ah, porque é Lula, porque é Bolsonaro. Não, meu amigo, como é que a gente resolve esse problema? Tem esse problema aqui pra gente resolver. Como é que resolve? Entendeu? Se a metade dos senadores E deputados tivesse o pensamento que a senhora tem... porque para eles é melhor, né? Para eles é mais interessante. Ah, porque a culpa é de Lula, porque a culpa foi de Bolsonaro, porque... E quando tem um tempinho para discutir isso, olha só pro próprio umbigo. Mas... Não é assim, não. Capitã, a senhora sempre foi uma policial, apesar de muito jovem, tem 34 só? 34, fiz agora em setembro. Parabéns, muitos anos de vida. É porque desde pequena, meu filho, que eu faço as coisas, né? Verdade. Entrei na polícia com 19 anos. É verdade. E desde então tô aí na correria. Muito chão, meu filho. jovem, mas muito tempo de polícia. Foi uma oficial muito operacional. 1º Batalhão, coordenadora de policiamento. Esteve à disposição do Ministério da Justiça, da Força Nacional, durante as Olimpíadas do Rio. Rotan. Sofreu muita queda de moto, não? Rapaz, eu caí de moto com força. Porque, ó, você que anda de moto, que não caiu ainda, se prepare. Que um dia você vai cair. Só existem 2 tipos de motociclista. Os que já caíram e os que ainda não vão cair. cair. E os que ainda vão cair. Então, quando eu me formei, né? Que eu me formei em dezembro de 2013... Aí eu fui trabalhar, que era no DISP, ali na lateral do Shopping Manaíra. Isso, lembro, aquele prédio branco, né? Na saída, Isso. em frente a uma saída de estacionamento. Exatamente. Meu primeiro local de serviço foi ali, que era Distrito Integrado de Segurança Pública, que aí tinha civil e militar lá e bombeiro. Isso. E eu era responsável, eu coordenava o policiamento daquela região ali, Bessa, Manaíra, Bairro São José, João Agripino e Brisamar. Então basicamente eu coordenava, acho que era 18 viaturas na época, só daqueles bairros. E aí quando foi 2014 ainda, né, quando eu virei tenente em agosto, eu fiz o estágio da Rotan, né, o curso para ir para a Rotan, porque desde que eu entrei na polícia, eu queria essa parte operacional, né, desde o começo, quando eu comecei a perceber, a ver o que era a polícia e tal. E aí eu não tinha tido a oportunidade de ir para a Rotan ainda, porque eu não tinha o curso e não tinha tido realmente essa oportunidade. Aí eu fiz o curso em agosto, o curso de moto e tal, e aí fiquei apta, mas não consegui ir de imediato, porque já tinha 3 tenentes lá, não tinha vaga, enfim. E aí continuei fazendo o serviço. Quando foi 2015, eu fui para o 1º Batalhão, para a sede mesmo, que pega toda a Zona Norte. E aí eu fui ser coordenadora de toda a Zona Norte. Aí era... Acho que, sei lá, não sei quantas viaturas na época. E a gente coordenava, porque pega do Bessa ao Alto do Mateus. Você divide João Pessoa na Epitácio. E aí, da Epitácio para cá, Centro, Cruz das Armas, toda essa região é 1º Batalhão. Então, a gente era responsável, né, coordenava o policiamento dessa região. Aí, quando foi 2016, eu tive a oportunidade para ir para o Ministério da Justiça trabalhar nas Olimpíadas, Rio 2016.
E aí minha missão lá, né, eu sabia desenrolar inglês, né, e aí minha missão lá era ser o elo de ligação entre as forças de segurança e o Comitê Olímpico. E aí a gente ficou na parte de credenciamento, né, que aí você participava dos jogos de duas formas, ou com credencial, que era a gente que fazia, ou com ingresso. E aí, para fazer a credencial, passava por toda uma análise, né, de histórico e tal, enfim. Tinha toda essa burocracia, por ser um evento internacional, né. E aí, quando eu voltei do Rio, final de 2016, aí saiu 2 tenentes da Rotan, aí eu tive a oportunidade de ir para a Rotan. Então, em janeiro de 2017, eu comecei lá na Rotan e fui muito feliz lá na Rotan. Passei 17, 18, 19, 20, 21, criei o canal do YouTube para mostrar o serviço lá, porque eu participava das operações, bicho, eu achava retado demais. Eu acho que a conexão minha com o público, eu acho que era isso, porque eu achava muito bom, eu achava arretado o serviço da Rotan. E eu digo, rapaz, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, porque se o povo ver isso aqui, com certeza vão ficar do lado da gente. Porque gente para dizer assim, o polícia errou, a polícia não presta. Que mais esquina tem. É uma fila. Mas gente para falar bem de tudo não tem não, bicho. Gente para falar bem, dizer assim, tal, serviço bom danado, parabéns para a polícia. Então, em 2021, eu fui pro YouTube, eu digo, vou mostrar aqui o serviço, como é que funciona aqui no bastidor, no dia a dia. E aí, a turma gostou que só, até hoje eu posto lá, né, o dia a dia policial, a turma abraçou. Aí, em 22, tive a oportunidade de ir pra política. Calma, você tá capulando os assuntos todinho. Não, eu tô contando Ainda tem um tempinho ainda. Calma, mulher. Tu errasse algum baque em perseguição com os cabas de pena? Rapaz, eu caí, eu tive 3 quedas na Rotan. 3 Somente? quedas assim, não, assim, que realmente doeu, né? Ai, porque tá. cair, derrubar a moto e tal, não sei o que, isso aí todo dia. Uma motona grande Padrão. daquela. Mas eu quebrei esse dedo aqui, a ponta desse dedo, quebrei o dedo do pé e quase quebro o meu punho, né? Que eu tive que passar um tempo também imobilizado. Mas tirando esses 3 estouros, esses 3 baques que eu tive, fora isso, foi só coisinha besta. Depois tu comandasse lá em Cuité, não foi? Depois da eleição? Foi. Aí em 22 fui pra campanha, né? Calma, daqui a pouco eu falo de campanha! Vou passar, depois de Cuité, pula, Não, depois de mas volta. é porque... Esse é um capítulo à parte, então mulher. Pula. Mas assim, estive em Cuité. Obrigado. Né? Estive em Cuité com o comandante lá e fui muito bem recebida pelo pessoal lá de Cuité, porque eu, durante a campanha, eu não tinha tido a oportunidade de ir em Cuité, né? Já fui do segundo Pedisse turno. voto em Cuité, não foi? Não tive a oportunidade de ir, bicho, porque porque ela foi a correria muito grande. Muito pequena agora na campanha. E o meu público, eu fiz a minha campanha baseada no público que eu tinha na rede social. E o público que eu tinha naquela região do Curumatau era pequeno. Então, era inviável ir para lá, por questão de tempo, questão financeira. Logística total, claro. Campanha não é um negócio fácil, né? E aí eu não tinha ido pro lado de lá. Aí estive lá, cheguei lá em novembro de 2022, né? E aí 8 dias depois do segundo turno, na outra semana, a eleição acabou no domingo, na quarta eu fui transferida. E foi muito boa a experiência, porque eu vi que a turma lá me abraçou. Hoje em dia eu tenho muita gente lá que a gente tem uma relação, que a gente é amigo. E comandei a 2ª companhia, né, do batalhão, que pega a cidade de Barra de Santa Rosa, Baraúna, Damião, Sossego e Nova Floresta. Então, eu comandei essa região lá, essas 5 cidades. Tive a oportunidade de dar uma organizada lá na base, que estava um desmantelo, porque a base foi criada em 2011 e desde então não tinha tido uma reforma, não tinha tido uma atualização das coisas. E aí a gente deu essa organizada lá, deixou um negócio bem bonitinho, bem organizado. Na época, o prefeito Neto, que era de Barra de Santa Rosa, Neto Nepomuceno, nos ajudou lá, a gente fez uma parceria, ele colaborou lá, a gente conseguiu deixar a base bem organizadinha, bem bonitinha, digna do caba descansar, do caba usar um banheiro, do caba fazer uma alimentação. Então, a gente teve essa passagem por lá. E, fora isso, eu deixei um cachorrinho lá que a gente adotou, chamada Nona. Fez uma casinha pra lá. Porque lá, assim, a gente tinha hora que ficava ociosa mesmo. Aí eu... É isso que eu ia perguntar. Tem diferença do crime de lá pra aqui? Mesma coisa? O crime não tem diferença, mas a demanda aqui é muito maior do que lá, bicho. Lá, assim, tem uma ocorrência, sei lá,
não sei quantas ocorrências por dia. Aqui é toda hora, meu amigo. Aqui você dá um giro na cidade, você não pega menos de 10 ocorrências, não. Se então, deixar o rádio desligado no mudo, vai perder um monte de coisa. Então, assim, não é que o crime seja diferente, mas a demanda é outra. O tráfico tem lá lá é do outra, mesmo jeito é outro também. ritmo, outro ritmo. Lá é outro ritmo. Tem tudo que tem aqui, mas num ritmo... Num ritmo um pouco menor. Não. E aí... E Barra de Santa Rosa, foi como lá na companhia? Barra de Santa Rosa foi arretado. Deixei muitos amigos lá, inclusive, assim... eu estive lá recente e fui muito bem recebida, a turma lá... Enfim, eu gosto de ir por onde passar, deixar a porta aberta, sabe, Paulo Neto? Então, você nunca sabe quando é que vai voltar, nunca sabe o que vai precisar, né? Exatamente. E aí eu deixei lá as portas abertas e a turma lá sabe que pode contar comigo por aqui. E foi isso, foi uma experiência boa, uma experiência dolorosa, sofrida, né? Porque eu tive que me mudar, tive que alugar apartamento em Campina, porque no começo eu saía de João Pessoa 4 da manhã e chegava 5 da tarde, mas aí só dava tempo eu comer, dormir, aí acordava, tinha que ir de novo. Então, no começo eu tive muita dificuldade, aí eu terminei alugando um apartamento em Campina, aí fiquei em Campina durante a semana, final de semana vinha pra cá, então foi muito dolorido, sofrido, e eu carrego muito aprendizado e os bons amigos permanecem até hoje. Agora vamos pra política. Bora? Como é que essa mulher operacional que entrou na polícia com 19 anos olhou e disse assim, cara, eu preciso ser candidato, eu preciso entrar na política pra ajudar a ver se melhora esse negócio aqui. Rapaz, olha, primeiro eu quero dizer que é mais fácil ser polícia do que ser política. Medo de tudo. É mais fácil ser policial do que ser política. E na polícia, a gente tem algumas limitações. Na política, é uma excelente ferramenta para você fazer o que você acredita que deve ser feito e para você fazer algo diferente na vida das pessoas também. Então, a nossa decisão de ir para a política não foi fácil, né? Eu tive que tomar uma decisão em 2022 e é aquilo, depois que você dá um passo para frente, muita coisa fica para trás, né? Então, a partir do momento que eu dei esse passo em 2022, muita coisa ficou para trás, mas também eu tive muitas oportunidades de enxergar muitas coisas de forma diferente e de, às vezes, uma atitude sua muda a vida de muita gente. Então, a política é uma excelente ferramenta se você quer fazer o bem para as pessoas, se você quer marcar uma posição e ter uma orientação, inclusive nisso aqui que a gente estava conversando, porque às vezes até um entendimento de quem está na política, o cara não tem o conhecimento que a gente tem ao longo desse tempo, de operar, de estar na rua, de saber os dois lados, problema e saber como é que funciona. Porque o problema, muita gente sabe, o problema é como é que resolve. Entendeu? Então a política ela é uma excelente ferramenta para resolver problemas sociais. A gente precisa primeiro querer e a gente precisa de atitude, né? Então eu acho que a política ela veio para mim nesse sentido, de você ampliar o serviço que a gente já faz, porque a polícia é 24/7, né, de domingo a domingo, na rua, resolvendo problema 24 horas. Então, a política também, usada da forma correta, ela consegue atingir as pessoas de uma forma que a gente nem imagina. Aí começou como candidata a deputada estadual, em 2022, né? Isso. Estive candidata. 17.290 votos. É voto. Bota o povo numa fila voto. assim pra tu ver. É voto. É muito voto. Demais, homem. Tu é doido, é voto. Aí, não, dependendo do partido, você podia até ser eleita. Rapaz, eu não conseguia ser eleita porque o último deputado entrou com 20 mil, que foi do PL. Sim. Talvez se eu tivesse mudado a estratégia, talvez eu tivesse sido eleita. Mas eu acho que não teve... As coisas são como são, Paulo Neto. Não tem como você... eu podia ter feito isso. Eu podia ter feito muitas coisas, mas... Podia ter feito também coisa que não tivesse chegado nessa votação. As coisas são como são, e eu acho que essas 17.290 pessoas votaram e acreditaram no nosso trabalho. Não é fácil, política não é fácil. Vou voltar a dizer, é mais fácil ser polícia do que ser política. Foi, Sargento Neto entrou com 20 mil votos. 1.600. Então, partido nenhum que eu tivesse com essa votação, eu teria sido eleita. Mas talvez, se eu tivesse mudado a estratégia... eu tivesse sido eleita, mas as coisas são como são, né? Eu gosto muito de... Apesar de que você se lasca quando você usa o coração na política,
mas tudo que eu fiz foi muito pensado e muito... não vou dizer de forma ingênua, mas foi muito o que estava na mão para fazer. O que estava na mão para fazer eu fiz. O momento era para ser daquela forma e foi do jeito que foi. Então, eu me considero uma vitoriosa quando, por exemplo, quando eu me comparo com a esposa do senador veneziano, que teve 17 mil votos também. Eu tô vendo aqui, deu 100 votos a mais do que você só. Exatamente. Então, quando eu me comparo com essas outras autarquias que estão aí na política há muito tempo, que tem uma estrutura gigante que eu não tive... Você teve mais votos do que o ex-deputado Anísio Maia. Que é, exatamente, ex-deputado, que é ligado a não sei quem, que é filho de não sei quem, que é marido de não sei quem, que é mulher de não sei quem. Eu não tenho nada disso, pô. O que eu tive foi 17.290 pessoas que acreditaram no nosso trabalho, que conhecem a nossa história e que dizem, homem, vá lá, que você me representa. Tirou o dobro de voto Entendeu? de Mofi. Foi. E eu me batia com ele direto na feira de Oitizeiro pedindo voto. Eu chegava cedinho, ele já estava lá. E a gente sempre batia o papo e tal. E assim, quando você bota... porque é uma luta muito desigual, pô. Você já começa... Os 36 deputados que estão lá, os caras têm estrutura, os cabas têm emenda, os cabas têm um monte de coisa de quem tá fora não tem. Durante 4 anos. Durante 4 anos. É. Então, rapaz, você tem 4 anos para mostrar seu trabalho, para fazer suas coisas, para mandar emenda, para fazer... Aí você já começa a competir. Porque a cadeira tá ocupada, alguém tem que sair para você sentar. Você concorda? Claro. Então, você já começa competindo com esses cabas, que é totalmente injusto. Uhum. Uma competição totalmente desigual. E você entra nessa competição praticamente com a cara e com a coragem, aí fica difícil, né? Então... Não, foi muito bem votado. Muito, eu me muito. considero uma vitoriosa. Eu não, né? Nossa equipe, que a gente teve uma turma muito boa, muito engajada com a gente. Ninguém saiu pra tu Bob entrar, é um não? que tá ali, ó, Bob. Alô, Bob! Não saiu, não, pra tu entrar pelo menos 4 meses, mano? Rapaz, eu tive essa oportunidade, sendo que aí o seguinte, vamos lá, vamos analisar. Quando eu tive essa oportunidade, eu estava ainda em Cuité, ano passado não, em 2023. E aí foi até o próprio Pedro mesmo que falou comigo, se eu quisesse ir para a Assembleia e tal, sendo que aí, para mim, não era interessante por 2 motivos. Primeiro que eu me aposento da polícia, né? A partir do momento que eu passasse um dia na Assembleia, eu estaria fora da polícia, então, questão salarial, eu me aposentaria com salário fracionado, então, como era que eu ia fazer a minha feira, como é que eu ia me virar? Então, esse foi um dos motivos também de eu não ter ido, e segundo que era no PSDB, e aí eu não estava mais no partido, né? Eu não estava mais naquela conjuntura. E aí eu avaliei, eu digo, não, é melhor eu ficar aqui em Cuité ainda mais um pouquinho, continuar comendo esse dobrado, esse pãozinho amassado, e um dia eu volto para João Pessoa, um dia eu volto para a política, e se for da vontade de Deus, da vontade do povo, um dia eu tenho um mandato para botar para descer aí. Aí tentou 2 anos depois, em 24... para vereador em João Pessoa, 2.672 votos. É voto também, né? Também, para João Pessoa é muito voto. Aí voltei para João Pessoa, né? Continuando a linha de raciocínio, voltei para João Pessoa em maio, bati o sino, disse, ei, deixa eu voltar aí que não aguento mais não, aqui em Cuité não dá mais para mim não, tem que resolver minhas coisas em João Pessoa. E aí voltei para João Pessoa em maio, e aí para compor com o partido, né? A gente entrou nessa campanha no passado e fomos para a rua pedir voto. Eu acho que uma coisa que me atrapalhou foi o tempo, né? Porque eu fui transferida de volta para cá em maio, então eu só fiz praticamente 5 meses de campanha. E foi muito, assim, muita gente tinha esquecido, eu não consegui voltar agradecendo o povo e tal, não sei o quê, conversando, pedindo voto novamente. Foi Mas muito pouco mesmo tempo. assim, teve 300 votos a menos do que Tarcísio Jardim, que foi o último que entrou. Pois é. Pra tu Pra ver. mostrar 4 anos de mandato, mandando emenda, trabalhando Foi. e tal, não sei o quê. Já ir Então, para reeleição. então, eu me considero uma vitoriosa, viu, bicho? E eu só tenho a agradecer a Deus e às pessoas que confiam no nosso trabalho. Aí esse povo aí, essa turma aí, que confia no nosso trabalho, eu não posso decepcionar, não. Aí entendeu? mais uma vez em João Pessoa, tu teve mais voto que Mangueira, vereador de mandato, Elton Renê, Fabiola Rezende, que chegou a assumir por um período na Câmara, certo? E outros tantos. Coronel Sobreira, que era vereador,
né? E outros tantos. É. Rapaz. Na polícia eu fui a mais votada. Na polícia, tanto em 17, ou tanto em 22, Sim. quanto em 24. em 24. Se existe um policial hoje que é bem votado na polícia, sou eu. Então a gente tem essa identificação. Porque, olha, quem é que vota em mim, Paulo Neto? Quem? É o policial, a família do polícia e quem admira nosso trabalho. É verdade. Quem admira o trabalho da polícia. Então, esse é o nosso apoiador, entendeu? Então, a gente tem que respeitar essas pessoas e respeitar o voto dessas pessoas. Então, eu busco sempre ter essa responsabilidade e não me canso de agradecer. Não me canso de agradecer. Hoje na Paraíba temos quantos policiais efetivos? Hoje na Paraíba a gente tem na atividade 8 mil e alguma coisa. 8 Aí mil. quando junta tem o pessoal que vai para reserva e volta, né? Aí quando junta Em dá João quase Pessoa, 10 mil. sabe quantos policiais tem em João Pessoa? Em João Pessoa especificamente eu não sei. Mas na época que eu estava no primeiro batalhão eram 846 pessoas. 846 policiais só no primeiro batalhão, só na região da Zona Norte. Por que eu fiz essa pergunta? Que tem, além da capitã, eu tenho que eu não estou vendo, mas tem outros policiais que também tá na política, né? Tem vários. Tem o Cabo Gilberto, que é deputado Cabo federal. Gilberto, Sargento Neto E na Sargento Câmara, Neto, que é na Assembleia. É. Deputado. Que Que é deputado. deputado na Assembleia. Aí Isso. vai pra Polícia Civil. Aí tem Tarcísio, que é vereador. Tem Valber, que é deputado. É. Eu acho que esses são os que... Fora os que assumem ali, como o Sargento Rui, chegou a assumir para deputado e tal, tem outros aí que brigam por espaço junto Então, com Rebeca. Mas representantes mesmo da... Só eles eles quatro. Isso. Eu acho que a classe policial, ela é bem representada, mas eu acho que se houvesse uma maior união dentro da polícia, eu acho que faria até, vamos dizer assim, mais vereadores, mais deputados, ou não, acho que, ou você acha que isso... Que essa é a parte que cabe, né, a polícia. Eu acho esses quatro parlamentares. Eu acho que se a classe política, porque é um número, se você multiplicar isso vezes familiares, amigos, pessoas, eu acho que... Em Bahia tem um vereador policial. Tem outras cidades que tem parlamentares, mas, enfim... É porque é uma questão assim, que é muito... até sutil da gente falar. Porque é o seguinte, se eu chegar para Cabo Gilberto hoje e dizer, me ajuda para eu ser deputado estadual, ele vai me ajudar? Ah, não. Se eu chegar para Valber hoje e disser, me ajuda que eu quero ser deputada federal, ele vai me ajudar? Tu é doido? Então, assim, pra gente que tá fora, pra mim que não tem um mandato, é difícil. É complicado. Eu chego pra um vereador como Tarcísio e digo, me ajuda aqui pra eu ser deputada federal, me ajuda aqui pra eu ser deputada estadual. Eu quero ser, o candidato sou eu. Então, assim, e ainda mais eu, mulher. Ainda tem muito isso, Rebeca. Rapaz, os cabas pra me engolir, meu amigo, é complicado, entendeu? Aí, É mesmo. rapaz, aí assim, olha, é complicado. Aí muita gente diz, devia juntar os policiais tudinho dentro do partido. Bora? Qual é o partido? Como é que vai ser? Nem eles topariam, os que estão no Entendeu? mandato. Então, assim, é uma questão que não é tão simples de resolver. Não é tão entendeu? romântico quanto a gente pensa, Não né? é tão fácil. Se fosse fácil, Oxi. entendeu? Aí, Mas isso. eu acho que está bem representado por... São 4 no total, né? 2 na Câmara de João Pessoa, tem mais outros câmaras. Já citei aqui o caso de Bahia, né? Que tem um policial militar. Bahia já chegou a ter 2 policiais militares com mandato na Câmara. 2. Um deles foi o finado Sargento Arnóbio. Quando Arnóbio foi vereador em Bahia, Não sabia, não, que ele tinha sido vereador. foi vereador e foi eleito preso. Ele estava preso quando ele foi eleito. Danado. Tinha ele e tinha o outro vereador lá. Como é o nome do vereador, que é policial lá, menina? Cabo Ruben. Cabo Isso, Ruben. Cabo Ruben, que é atual policial, foi vereador também com Arnóbio. Muito bom. Foi. Rebeca, aí hoje... Vai ser candidata não, ano que vem? Rapaz, eu vou. O quê? Agora, eu tô evitando falar da política do ano que vem, porque tá uma salada tão grande ainda que eu aprendi que é melhor a pessoa ter um pouco de calma Estás em para qual não partido? estar dando passo
maior do que as pernas e tá se quebrando depois. Hoje eu não estou filiada na fichinha, né? Mas hoje eu pertenço ao Partido Republicano. Que foi o momento que você disputou a eleição de vereador, 24, né? Tá. Isso. Então, estou lá, disputarei por lá, mas eu estou evitando falar isso porque até dentro do partido ainda as coisas não estão tão claras, né? Estão não, ainda verdade. tá conversa e todo mundo conversando com todo mundo e aquele negócio. Então, como eu já tive experiência nesse sentido, né? Apesar de pouco tempo na política, eu tô até evitando, até para... Por exemplo, ontem eu estive na rádio, né? Aí Braz gosta só de política, né? É nada. Aí quando eu cheguei lá, eu digo, olha, não vamos falar de política, vamos falar do serviço que eu tô fazendo na secretaria. Porque olha... Braz gosta de um dos cortes com as casquinhas de banana. Alô, olha, Braz, Fernando Braz, um beijo, meu irmão. Um abraço para meu amigo Braz. Apesar de eu ter sido indicação política do Republicano dentro da Prefeitura de João Pessoa hoje, mas eu nem vejo tanto essa parte. Eu vejo a parte técnica mesmo, amiga. É uma capitã de polícia que está lá na secretaria dando a contribuição. Então, eu estou fazendo meu trabalho, eu estou empenhada, eu estou tentando ajudar da forma que eu posso, do jeito que eu posso, fazendo o que dá. E eu acho que tem que ser dessa forma. Quando for em abril, que dia 4 eu disser, prefeito, deu brigada, tal, não sei o quê. Aí eu digo, pronto, ó, meus passos vai ser esse. E aí o eleitor, o cidadão, a pessoa que confia no meu trabalho, que me acompanha lá, vai ter a ciência de como será dali para frente e vai tomar a decisão se vai conseguir continuar comigo ou não. Inclusive, pela primeira vez na história da Secretaria Municipal de Segurança Pública de João Pessoa, tem um secretário e uma secretária executiva policiais, né? Pois é, então... João Almeida desde segunda-feira, João Almeida João PRF, chegou lá desde segunda-feira. e Rebeca permanece lá na... executiva, gente, é uma espécie de secretária adjunta da pasta. Então a gente tá lá e eu acho que quem ganha é a Guarda Municipal, é a Prefeitura, é a cidade, porque João traz a bagagem dele como PRF, eu levo minha bagagem como Polícia Militar, para a Guarda que tá dando os primeiros passos para ser Polícia Municipal. Entendeu? Então a gente tem um entendimento, a gente tem uma visão de muitas das vezes do que até a gente já errou, porque a Polícia Militar tem 200 anos, a Guarda tem 35. Então, a gente tem essa bagagem que a gente vem carregando aí institucionalmente ao longo desse tempo e eu tenho certeza que a gente está dando uma boa contribuição lá e a gente vai continuar fazendo nosso papel e a política, quando for abril do ano que vem, a gente bate os martelos e vira a ponta. Rebeca Lopes de Souza Barros. Capitã Rebeca, obrigado pelo papo, viu? Bom demais. Paulo Neto, eu que agradeço, viu, mestre? Muito obrigado. Teu nome. Flavinho. Flavinho. Flávio e Paulo Neto, eu que agradeço o convite, de verdade, eu fico aí à disposição quando vocês quiserem aí bater outro papo, é só passar o fio, viu, mulher? Só passar o fio que a gente chega aí, e eu tô sempre à disposição, porque eu acho que quando a gente é funcionário público, quando a gente é servidor público, eu acho que a gente tem que estar sempre nessa missão aí de prestar conta do nosso serviço. Em breve, ou deputada, não disse se estadual ou federal, né? Eu não vou perguntar, porque ela já mandou o recado via Braz. Não. Pronto, já via Braz, eu entendi o recado. Não, eu disse a Braz que não tô. Então não vou. Em breve, ou deputado estadual ou federal, ou, quem sabe, sai daqui a alguns anos da polícia, coronel, né? Quem sabe? Então só sai coronel da polícia. É isso aí. Muito obrigado, capitão. Beijo, Paraíba. Boa noite. Obrigado pelo carinho. Até o próximo episódio. Tchau.